Cláudio Lana, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que o Brasil recebe críticas de outros países por desmatamento na Amazônia porque é potência no agronegócio. Segundo Bolsonaro, o Brasil é ameaçado o tempo inteiro e alguns poucos brasileiros trabalham contra o governo nesse tema. Nosso empenho é grande, é enorme no combate aos focos de incêndio e ao desmatamento. Vocês podem ver, julho desse ano, levando-se em conta julho do ano passado, nós registramos uma diminuição de 28% de desmatamentos ou queimadas na região. Mas mesmo assim somos criticados. Afinal de contas, o Brasil é uma potência no agronegócio. Ameaças existem sobre nós o tempo todo. E, lamentavelmente, alguns poucos brasileiros trabalham contra nós nessa questão. De acordo com o presidente, a maior parte da floresta amazônica permanece intacta. Segundo ele, isso é prova de que os países da região são perfeitamente capazes de cuidar desse patrimônio. Entre as regiões de Boa Vista e Manaus, aproximadamente 600 quilômetros, eles não acharão nenhum foco de incêndio, nem um quarto de hectare desmatado, porque essa floresta é preservada por si só, até mesmo pela sua pujança, bem como por ser floresta úmica, como em grande parte a dos senhores, não pega fogo. Então essa história de que a Amazônia arde em fogo é uma mentira. E nós devemos combater isso com números verdadeiros. E é o que estamos fazendo aqui no Brasil. O presidente que participou deste encontro, dessa teleconferência com presidentes de outros países que reúnem a floresta amazônica, o vice-presidente Hamilton Mourão também participou, o vice-presidente que coordena o Conselho da Amazônia, e afirmou que o setor privado terá papel principal no desenvolvimento sustentável da floresta e o Estado vai reprimir crimes contra o meio ambiente. O governo federal, Cláudio Lana, trabalhando aí nessa guerra de versões, de discurso, que tem dominado, a pauta ambiental do país já desde o ano passado, Há muita ignorância, em torno de toda essa história, As pessoas falam em queimada sem saber que há uma diferença entre queimada e incêndio, por exemplo, A queimada é um recurso, é uma técnica arcaica, mas é uma técnica de agricultores, isso é queimada. Quando queimam resíduos, com uma série de... tem várias utilidades. O incêndio é o fogo que não é desejado, é o fogo imprevisto, esse é o incêndio, e o que, conforme nos disse numa palestra esclarecedora para âncoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação, o Evaristo de Miranda, que é diretor, que é o chefe da Embrapa, e que cuida dessa área, ele mostrando estudos e fotos de satélite e tudo mais, as pessoas falam desse assunto sem saber direito. Quando fala em Amazônia, na verdade ninguém sabe não esclarece se falam sobre a floresta amazônica, se fala sobre a Amazônia Legal, se fala sobre o bioma amazônico, enfim, as pessoas não falam, há muita ignorância e muita desinformação. E também muita hipocrisia, A gente entrevistou no final da semana passada, a ministra da Agricultura, e eu fiz até uma provocação à ministra sobre exatamente isso. E não era hora de o Brasil responder à altura, e ela deixou claro que já está em curso esse processo mesmo, de não deixar sem respostas esses ataques que são feitos ao Brasil e também as medidas de boicote, etc. e tal, de países que não têm a mais mínima moral enfim, de indicar ou de apontar soluções ou lições, ou nos dar lições do meio ambiente, como é a questão da Noruega. A Noruega é proprietária de uma mineradora de alumínio que polui rios da Amazônia e tem 1/3 das ações de outras, são 2 mineradoras, no meio da Amazônia, lá na floresta amazônica. Inclusive, recentemente, uma dessas mineradoras foi acusada de promover um despejo de material tóxico em rios da Amazônia, poluindo gravemente aquela região. Foi descoberto também que somente uma dessas empresas devia em multas ao IBAMA 17 milhões de reais. Nunca pagou. 17 milhões de reais.
É essa Noruega que mata baleias, né? Que inventou a chuva ácida. Tem uma coisa chamada chuva ácida, que quem inventou foi a Noruega. Eles poluem tanto que começou a chover material químico sobre a Noruega. Eles, além de matar baleias, eles exploram selvagem, é considerada a exploração mais predatória de petróleo nos oceanos, é exatamente a exploração norueguesa. A Noruega, enfim, só faz mal ao meio ambiente, né? E fica fazendo pose de que é o mocinho dessa história. A Noruega agora ameaça boicotar produtos brasileiros, porque o Brasil não preserva a floresta, etc. e tal. Evaristo de Miranda mostrou, inclusive, nesses estudos, que o Brasil preserva cerca de 70% das nossas florestas, né? Como disse o presidente. 70%. E aí o grande desafio que até que ele disse que o Brasil podia fazer aos outros países, né? Vamos fazer o mesmo, todo mundo, preservar 70%? Aí ia ter um grande problema, né? Porque, afinal de contas, o que resta de florestas nesses países, e eu estou falando de países de dimensões continentais, como, por exemplo, o Canadá, né? A Rússia, a China, na Europa, se você considerar todo o continente europeu, eles não têm mais nem 20% de floresta, quanto mais para preservar 70%, né, como o Brasil preserva intactas, né? Então, assim, essa história toda o presidente tem razão, o Brasil precisa sair dessa posição defensiva e partir para o ataque, né? Apontar o dedo, fazer o que o ministro Paulo Guedes fez na semana passada, numa conversa, numa videoconferência com investidores, etc. E ele até ironizou, né? Eu compreendo a preocupação de vocês já destruíram as suas florestas, estão preocupados com o Brasil, etc. e tal, mas saibam que o Brasil preserva 70% de todas as suas florestas, coisa que não há paralelo no mundo inteiro. Só pontuar aqui, concordo, Cláudio Humberto, acho que tem que ficar de olho mesmo, porque tem muita gente vigarista que está só com interesse econômico. O presidente até faz esse alerta reiteradas vezes, porque tem muitos países que têm interesse econômico, que querem manchar a imagem do Brasil, né? Tem muita gente que, infelizmente, faz um trabalho mal feito, fora das regras ambientais no Brasil, e essas pessoas é que têm que ser punidas justamente para não manchar a imagem do agronegócio. Não pode ser uma competição de quem faz pior no mundo, né? A gente tem uma riqueza, que é a floresta amazônica, que tem que ser preservada. Para isso, tem que punir exemplarmente quem foge à regra. Quem é corrupto, quem invade terra indígena, reserva, destrói, e não vai pagar por isso? Tem que pagar por isso. Então, o governo brasileiro comemorou antecipadamente ali uma melhora no número do mês de julho com relação a julho do ano passado, mas os indicadores do INPE mostram que o desmatamento pode ter subido 34%. Esses dados são do DETE, como o Cláudio Humberto explicou, tem incêndio que é descontrolado e tem a queimada que é controlada e que a permissão está suspensa, mas que muitas vezes acontece de maneira correta, dentro da regra. Mas os focos de incêndio tiveram um aumento no acumulado, que podem, no fim, um aumento de 28%. E o levantamento anual, que é o do PRODES, que mostra o retrato do desmatamento. Esse sim deve estar saindo nos próximos dias. A expectativa não é de cenário melhor do que o do ano passado. Então, punir exemplarmente faz parte do processo para preservar a floresta. Produção sustentável tem a ver com isso. Não tem a ver com permissão para gente que quer desmatar e quer sair impune disso aí. Ninguém está defendendo o criminoso aqui, né?